Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda aula da disciplina Comunicação e Linguagem. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira e neste momento farei minha audiodescrição. Eu estou dentro do estúdio de gravação do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim é uma parede na cor branca. Do meu lado esquerdo está escrito EAD, Mudando Realidades, em letra verde. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados, na altura do ombro. Estou utilizando uma camisa de manga longa branca, uma calça jeans na cor azul. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Nesta segunda aula, nós vamos estudar os processos envolvidos no ato de escrever. Na verdade, nós vamos continuar estudando aquilo que a gente iniciou lá na unidade 1, porque na unidade 1 você já viu o que é um texto, você já viu, né, o que é preciso levar em consideração ao produzir um texto e também até como produzir um relatório. Um texto, para ser texto, ele precisa de alguns fatores que são chamados fatores de textualidade. Olha só, chama-se textualidade o conjunto de características que fazem com que um texto possa ser considerado texto. Essas características são a coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Vamos ver. Então vamos começar falando sobre a coesão. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que os elementos coesivos, eles funcionam como se fosse um quebra-cabeça, porque cada parte do texto, né, cada palavra, cada enunciado, cada parágrafo, ele precisa se encaixar para formar um todo. Eu também costumo dizer que os elementos de coesão são como se fossem linhas, né? Vamos pensar numa roupa. Eu estou usando aqui essa blusa branca. Essa blusa, ela é composta de vários pedaços, né? Quem fez, né? Cortou a parte da frente, a parte de trás, as mangas, não é? A gola, mas isso não fez dela uma blusa. Para fazer dela uma blusa, teve que costurar. Eu digo que os elementos coesivos, eles funcionam como se fosse a linha, porque eles vão o quê? Eles vão unir cada parte para que aquilo que você escreveu de fato possa ser considerado texto. Então, os elementos de coesão, né, chama-se a ligação, a relação, a conexão entre as palavras e expressões de um texto, segundo Savioli e Fiorin. Aqui eu tenho um exemplo de um texto que não tem elementos coesivos. Olha só, a violência é um problema social. A violência precisa ser combatida. A violência causa grandes problemas para a sociedade. A violência precisa ser enfrentada. É importante reduzir a violência. Veja só, é um texto que ficou muito repetitivo. Olha quantas vezes eu repeti a palavra violência. Além disso, eu formulei esse texto utilizando frases curtas, né? E o uso dessas frases curtas contribuiu para que eu ficasse repetindo sempre a mesma palavra, que é a palavra violência. Aqui eu não tenho elementos coesivos. Agora aqui eu transformei, eu reescrevi esse texto utilizando os elementos de coesão. Olha só como mudou. A violência é um problema social que precisa ser combatido, pois causa grandes problemas para a sociedade. Por isso, é preciso enfrentar e reduzir a violência. Ou eu poderia, inclusive, ter retirado a palavra violência aqui e dito, é preciso enfrentar e reduzi-la, né? Então, veja bem, aqui eu acrescentei o elemento coesivo que, o pois, né, que é um elemento coesivo que você usa quando você está ligando frase que está explicando a frase anterior. O por isso, né? O e, né, que também é um elemento coesivo. Então, quando você estiver escrevendo, é bom você utilizar os elementos coesivos, por quê? Porque ele vai fazer com que o seu texto, primeiro, vai evitar a repetição. Quando você usa os elementos coesivos, você tem condições de escrever frases, períodos maiores e não períodos tão curtos, tá certo? E vai contribuir também para a coerência textual, tá? Além disso, né? Quando a gente vai escrever um texto, a gente precisa definir a estrutura que este texto vai ter.
Exemplo, se é um texto narrativo, se é um texto descritivo, se é um texto injuntivo, expositivo ou argumentativo. Lembra que eu falei do relatório para vocês? O relatório, ele é um texto altamente narrativo, porque a gente narra, né, alguma coisa que a gente fez. O que é o texto narrativo? É aquele que tem o objetivo de narrar. Narrar fatos reais ou narrar fatos ficcionais, tá? Aqui eu tenho o exemplo de uma ata. A ata, que vocês também, né, vão estudar, ela é um texto narrativo, porque a gente narra os fatos acontecidos em uma assembleia, em uma reunião. Exemplo, aos 2 dias do mês de agosto de 2020, reuniram-se pelo Google Meet os professores do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte, para planejarem o segundo semestre de 2020. A reunião iniciou-se às 15 horas, sob o comando da direção de ensino, e a pauta apresentada foi. Então, vai narrando. Exemplo de textos narrativos, uma notícia de jornal, um romance, um conto, algumas crônicas. Você pode enviar o gênero e-mail. Neste e-mail você está narrando algum fato, algum acontecimento, tá? Também temos o texto descritivo. Veja, enquanto o objetivo do texto narrativo é narrar, relatar fatos que aconteceram ou fatos inventados, o objetivo do texto descritivo é descrever. Aqui no texto narrativo a gente usa muitos verbos que indicam ação, porque a gente está falando de fatos, de ocorrência. Já no texto descritivo, como o objetivo é descrever, eu costumo dizer que descrever é como se a gente fizesse uma fotografia usando palavras, né? No texto descritivo a gente usa muitos verbos de ligação, o verbo ser, estar, parecer, permanecer, continuar, porque o objetivo é fazer uma descrição, ou seja, apresentar características de uma pessoa, de um espaço, de um objeto. Exemplo, aqui eu estou descrevendo Rondônia. Rondônia é, olha só, já um verbo de ligação. Rondônia é um estado localizado no norte do Brasil, Amazônia brasileira. O estado faz divisa com Mato Grosso, Acre, Amazonas, Bolívia e possui 52 municípios. Segundo informações do IBGE, né? Rondônia é o 3º estado mais populoso da região norte, também o 3º mais rico da região, responsável por 11% do PIB regional. O clima predominante é o tropical úmido. Então veja que aqui eu não estou contando um fato, eu estou descrevendo neste caso o estado de Rondônia. A gente também tem a tipologia injuntiva. O que é o texto injuntivo? É aquele cujo objetivo é orientar o leitor para ele desempenhar determinada função. Exemplo de textos em que predomina a tipologia injuntiva, manual. Quando a gente compra um aparelho, né, uma televisão, um ar-condicionado, um celular, junto com este aparelho vem o que? Vem um manual. Aquele manual tem muitas partes descritivas, porque em muitas partes ele descreve o objeto, mas também há momentos que aquele manual utiliza da tipologia injuntiva, porque ele vai orientar como você deve utilizar aquele manual. Às vezes você pode escrever um e-mail e o objetivo deste e-mail, né, pode ser a orientação. Você vai orientar um funcionário novo de como ele deve, né, desempenhar as suas funções. Veja, se o objetivo do seu e-mail for orientar, a tipologia utilizada vai ser a tipologia injuntiva. Aqui, né, eu trouxe esse gênero cartaz, dicas para formar uma criança leitora. Aí, por que é injuntiva? Porque eu vou dando orientações, e todo texto que tem o objetivo de orientar, ele classifica-se como injuntivo. Então, quais são as orientações? Leia para uma criança, presenteie crianças com um livro, leve-as à biblioteca, conte histórias, converse sobre os livros lidos, seja um exemplo de leitor. Então, este texto classifica como injuntivo, porque o objetivo é orientar as pessoas. Nós também temos o texto expositivo. O que é o texto expositivo? É quando a gente expõe, né, sobre algum fato, alguma ideia. Exemplo, seminário. Esta aula, por exemplo, é uma aula expositiva, porque eu estou o quê? Eu estou apresentando para vocês o conteúdo. Então, aqui o meu objetivo não é provar nada, por isso não estou usando argumentação. Eu estou apenas expondo, né, sobre a produção textual. Aqui eu trouxe o exemplo de um resumo de um artigo científico, porque no gênero artigo científico, depois do título, a gente insere um pequeno resumo. E este resumo ele tem o objetivo de expor o conteúdo que o leitor vai encontrar dentro daquele gênero textual. Então, o resumo também pode ser tido como texto expositivo.
Além disso, nós temos o texto argumentativo. Veja, a diferença é que enquanto o texto expositivo quer expor sobre um fato, o texto argumentativo, o objetivo é provar uma tese. Sempre que eu vou escrever um texto argumentativo, eu elaboro uma tese. E dentro do meu texto, eu provo essa tese. Exemplo de textos em que usa a tipologia argumentativa. Teses de doutorado. Numa tese de doutorado, a gente elabora uma tese e no decorrer do texto, a gente tem que provar aquela tese. Artigos de opinião. Num artigo de opinião, né? Quem escreve um artigo de opinião porque está dando a sua opinião sobre algum assunto. Então, ele tem que elaborar uma tese e usar argumentos para provar aquela tese. E aí eu trouxe aqui o texto do Luiz Carlos Lisboa, cujo título é O Homem e a Natureza. Este é o título. E aí eu vou ler esse texto para vocês para mostrar, né, qual é a tese e quais argumentos ele utiliza para construir essa tese. Então começa assim, a introdução. A ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua se não fosse perigosamente pretensiosa. Isso é a tese, é isso que o autor ele quer provar. Ele quer provar que a natureza não existe para servir o homem. Que essa ideia, além de ingênua, ela é uma ideia perigosamente pretensiosa. É ter muita pretensão, achar que tudo que existe no mundo, né, com exceção de nós seres humanos, que tudo que existe na natureza existe para nos servir. Então veja bem, todo texto argumentativo precisa ter uma tese. Essa tese fica na introdução. Apresentada a tese, eu venho para o quê? Para os argumentos. Se eu quero provar esta tese, eu provo com o quê? Eu provo com argumentos. Aí existem vários tipos de argumento. Argumento de exemplificação, argumento de autoridade, que é quando eu trago um estudioso, né, do assunto, as ideias dele para dentro do meu texto. Argumentos de causa e consequência, apresento as causas e as consequências. Argumentos baseados em dados estatísticos, tá? Olha só como ele prova. Então ele apresentou a tese, aí ele vem com os argumentos. Essa crença, qual crença? Veja que para evitar repetição, ele utilizou aqui, né, um elemento de coesão. Essa crença, qual crença? De que a natureza existe para servir o homem. Olha como é importante utilizar os elementos de coesão. Essa crença lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo sapiens no ponto mais alto da evolução. Mas, olha só outro elemento de coesão, para indicar que vai ligar ideias que são opostas. Mas incidem no equívoco de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas. A aquisição de características muito específicas como a linguagem, o raciocínio, a memória pragmática, a noção de tempo e capacidade de acumular não fizeram do homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas bem dotado para determinados fins. Veja que os argumentos têm coerência com a tese, porque se eu elaborei uma tese, os argumentos têm que ter relação com aquela tese. Se a tese é provar que a natureza não existe para servir o homem, ele tem que provar isso, e ele prova com esses argumentos. Ele concorda, né, que de fato, né, o Homo sapiens, ele está no ponto mais alto da evolução, porque ele desenvolveu o quê? Desenvolveu algumas características, como a linguagem, o raciocínio, a memória, tudo isso, né, nós humanos desenvolvemos. Mas o fato de ter desenvolvido isso e estarmos no patamar mais alto da evolução, né, não nos faz superior, né, aos outros elementos da natureza. Então ele acredita não em superioridade, ele acredita em permuta, né, que nós precisamos viver em equilíbrio com a natureza. Então veja que ele apresentou a tese na introdução. No desenvolvimento, ele usou argumentos para provar a tese e agora vem a conclusão. A conclusão de um texto argumentativo pode ser apresentando soluções para o problema. Quem já fez o Enem, né? No Enem eles pedem que a conclusão, lá também é exigido um texto argumentativo, e lá na dissertação do Enem eles pedem que a conclusão seja apresentando uma proposta de intervenção para o problema discutido, mas a conclusão também pode ser um resumo, né, do que foi discutido no texto. Aqui ele fez, né, em forma de resumo. Olha só como ele conclui. Isso, de novo, ele usa um elemento coesivo. Isso que
o fato de ter desenvolvido a linguagem, o raciocínio, a memória, né? Para evitar repetir tudo que o homem desenvolveu, ele usa esse elemento coesivo, né? Isso não lhe confere autoridade para entender que todo o resto do universo deve prestar-lhe vassalagem, como de fato ainda pretende a maioria das pessoas com poder decisório no mundo. Então veja que este é um texto coeso, porque ele utilizou, né, palavras para ligar os elementos do texto, e também é um texto coerente. Começo, meio e fim, as ideias progridem, porém, né, as ideias vão progredindo e não se repetindo. E quando a gente vai organizar um texto, produzir um texto, a gente faz isso por meio de parágrafos, geralmente, né? Claro que existem textos formados que são os textos poéticos, alguns textos poéticos, como por exemplo, poema, uma canção, que nós chamamos, né? Que são textos em versos, que são textos formados por versos e por estrofes. Mas os demais textos são textos em prosa, que são chamados textos formados por parágrafo. A maioria dos textos que você vai produzir como gestor comercial são textos em prosa, ou seja, são textos formados por parágrafos, né? E a gente vai ver aqui como construir um parágrafo. O parágrafo é uma unidade textual constituído por um ou mais períodos. Isso é importante, porque eu vivo pegando textos em que a pessoa constrói um parágrafo lá de 10, 15 linhas e põe um único ponto, só no final do parágrafo. Gente, o parágrafo, você pode ir construindo o parágrafo com vários períodos, várias orações, várias frases, e inserindo a pontuação dentro do parágrafo, no interior do parágrafo. Não precisa pôr o ponto só no final do parágrafo. Aliás, quanto maior o seu período, a sua frase, a sua oração, né, maior o risco de se tornar, né, incompreensível para o leitor. Então, organize um parágrafo construindo frases, colocando a pontuação, né, inicie uma nova frase dentro do mesmo parágrafo e só encerre o parágrafo quando aquela ideia for concluída. Então, o parágrafo ele também tem uma estrutura. O próprio parágrafo ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu trouxe aqui um exemplo de um texto, de uma redação que tirou nota 1000 no Enem. Diz assim, olha, Orkut, Twitter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais virtuais mais acessadas no mundo. E convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes sociais é praticamente como não estar integrado ao mundo globalizado. Veja, isso aqui é a introdução do parágrafo. A pessoa apresentou a ideia inicial. Qual é a ideia inicial? De que praticamente todo mundo tem Orkut e Facebook. Que não ter um Orkut e um Facebook, na época que o texto foi produzido era Orkut, né? Hoje o Orkut foi substituído, né, pelo Instagram, por exemplo, que nessa época aqui, né, esses eram os meios, as redes sociais mais utilizadas. Então ela apresentou a ideia, colocou um ponto, mas o parágrafo ainda não terminou. Mas ela já colocou um ponto, porque ela apresentou a introdução do parágrafo. Agora ela precisa desenvolver essa ideia, tá? Então isso é importante, apresentou a ideia, dentro do mesmo parágrafo você vai desenvolver essa ideia e você vai concluir. Vamos ver como ela desenvolveu. Através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e, literalmente, se mostram para a sociedade. Então veja que outro ponto, aqui ela faz o quê? Ela desenvolve a ideia que ela apresentou na introdução, mas ela ainda não terminou esse parágrafo, agora ela precisa concluí-lo. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Então este é um exemplo de um parágrafo bem construído, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você estiver escrevendo, verifique isso. Você apresentou a sua ideia? Você desenvolveu a sua ideia? Você concluiu tudo isso dentro de um único parágrafo. Aí depois você vai para um novo parágrafo, aí você vai apresentar outra ideia, desenvolver aquela outra ideia e concluir a outra ideia. Isso é um bom parágrafo. Bem, gente, é isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Eu espero que você esteja lendo o material postado no ambiente virtual de aprendizagem, que esteja fazendo as atividades. E que essa disciplina esteja contribuindo para você melhorar a sua leitura, a sua escrita e a sua oralidade. Nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!
Educação à distância, mudando realidades.